Você sabe quantas mulheres passam pela vida de um homem e quantas nunca saem da cabeça dele? Ele pode fingir que esqueceu, pode até se convencer de que seguiu em frente, mas o cérebro dele teima em repetir aquela mesma imagem, aquele mesmo cheiro, aquela mesma sensação que só uma mulher específica deixou. O corpo dele pode estar com outra. A boca pode estar rindo por aí. Mas quando ele deita a cabeça no travesseiro, é o seu nome que grita no silêncio. Ele não vai te dizer. Homens raramente admitem o quanto foram afetados. Eles foram condicionados a sufocar, não a expressar, a esconder, não a confrontar. Mas o inconsciente não respeita o ego. Ele revela, mesmo quando a boca nega. Sabe aquele cara que você jura que te esqueceu? Aquele que parece frio, indiferente, até um pouco arrogante agora? Preste atenção. Porque muitas vezes, por trás dessa máscara gelada, existe um campo de batalha, onde ele luta contra os próprios sentimentos. E isso não é romantização. É comportamento humano. Quando um homem sente algo que ele não consegue controlar, ele reage com negação ou fuga. Isso é dissonância cognitiva. O cérebro dele tenta conciliar o que sente com o que acredita que deveria sentir. E essa confusão emocional vira silêncio, confusão ou até hostilidade. O mais irônico, quanto mais ele pensa em você, menos ele parece interessado, porque o pensamento constante o assusta. Ele tenta ocupar a mente com outras coisas, mas você aparece nas entrelinhas, em músicas aleatórias, em lugares que visitaram, em frases bobas do cotidiano. Ele não está ausente, ele está resistindo. E você sente isso, não sente? Sente aquela vibração estranha no ar quando ele te olha por um segundo a mais, quando ele sabe tudo o que está acontecendo na sua vida, mesmo sem você contar, quando ele aparece de forma casual, mas sempre no momento exato. Isso não é acaso, isso é rastro emocional. O ser humano não consegue esconder por muito tempo o que está preso na sua memória afetiva. E sabe o que acontece com a memória afetiva? Ela é alimentada pela dopamina, a mesma química que causa vício. A lembrança do toque, da risada, do olhar. Tudo isso ativa centros de recompensa no cérebro dele. Você virou um gatilho involuntário de prazer emocional. E não importa o tempo. Não importa se passaram semanas ou meses. Você pode ter seguido sua vida. Mas ele está preso no loop. Só que existe uma diferença brutal entre lembrar e admitir. Ele não vai te procurar, não agora. Porque o orgulho é um escudo. Porque ele ainda quer manter o controle. Mas ele reage às suas postagens. Ele some e volta. Ele pergunta de você por terceiros. Ele responde stories com frases secas, mas carrega um olhar curioso. Ele reposta coisas que têm o seu tom. São sinais sutis, mas constantes. Ele pode dizer que não pensa, mas o comportamento dele diz o oposto. O cérebro humano é honesto. O corpo sempre entrega o que a boca quer esconder. E é nesse ponto que você precisa entender o seu papel. Você não está aqui para interpretar cada migalha como um convite, nem para alimentar esperanças em cima de um silêncio. Você está aqui para observar com inteligência emocional, porque quem realmente pensa em você, mais do que admite, já está sendo consumido por essa ausência. E você? Você é livre. Livre para reconhecer o seu poder, sua influência, sem se deixar prender por isso. Livre para se valorizar a ponto de não correr atrás de quem ainda não entendeu o próprio sentimento. Sim, ele pensa em você. Mas cabe a você decidir se esse pensamento merece espaço na sua vida, ou se é só mais uma lembrança confusa de alguém que ainda não aprendeu a te merecer. E por que ele não te diz? Porque esse homem que claramente ainda carrega você nos pensamentos, talvez até nos sonhos, simplesmente se cala, se afasta ou finge que não sente.
Porque admitir que pensa em você é admitir vulnerabilidade. É abrir mão do controle. E controle, para muitos homens, é sinônimo de força, de segurança, de masculinidade. Na mente dele, admitir que você ainda mora nos pensamentos seria como abrir uma ferida na frente de alguém que ele acredita já ter partido. Seria se expor, correr o risco de rejeição. E o cérebro humano, especialmente o masculino, foge da rejeição como o corpo foge da dor física. Rejeição ativa as mesmas áreas cerebrais da dor real. Por isso ele evita. Por isso ele nega. Por isso ele se convence, ou tenta, de que não sente mais nada. Mas aí, uma foto sua aparece. Uma memória invade. Um perfume parecido cruza seu caminho. E naquele instante, sem que ele possa impedir, você volta. É assim que a mente funciona. Ela não esquece o que foi intenso, mesmo que tente soterrar. E quando o coração se vicia em alguém, ele não se cura com distância. Ele apenas adormece, até ser cutucado de novo. Você se tornou um estímulo condicionado. Pavlov falaria de sinos e cachorros salivando. A neurociência fala de você e dele. A dopamina foi associada ao seu nome, à sua presença, ao seu toque. E isso não desaparece de um dia para o outro. Por isso ele hesita antes de te bloquear. Por isso ele ainda te stalkeia em silêncio. Por isso ele responde uma mensagem com frieza, mas lê tudo com atenção. Talvez você ache que ele seguiu em frente porque está com outra. Talvez você sinta que foi substituída. Mas substituição não significa superação. Quantas pessoas você conhece que se jogaram em novos relacionamentos apenas para fugir da dor antiga? Ele pode estar com outra mulher, sim, mas ainda é o seu nome que ecoa no fundo da mente. Porque a mente não mente, só demora a admitir. Aquele silêncio dele não é falta de sentimento, é excesso. Ele tem medo da intensidade que você trouxe, medo da conexão que sentiu e não entendeu, medo de voltar e perceber que você já foi embora emocionalmente. Então ele se protege, e nesse movimento de proteção ele se ausenta. Mas a ausência dele não é ausência de pensamento, é só uma tentativa de sobrevivência emocional. É aí que você precisa respirar fundo e lembrar: você não está aqui para ser resposta de ninguém. Você é universo. Você é causa, não consequência. Você não precisa decifrar cada movimento dele, porque, no fundo, a dúvida que ele planta já revela a verdade. Homens que não sentem não deixam vestígios. Quem não pensa, não hesita. Quem não sente, não aparece. Nem sutilmente, nem com indiretas, nem com aquela mensagem inocente às 2 da manhã. Você não é louca. Você não está imaginando. Você percebe porque a sua intuição é afiada. Você lê os silêncios, os espaços, os detalhes. Mas saber que ele pensa em você não deve ser uma prisão. Deve ser uma libertação. Porque, veja bem, se ele ainda pensa, se ele ainda sente, mas escolhe se esconder, fugir, omitir, então o problema não é mais o sentimento, é a coragem. E você não pode viver à espera da coragem dos outros. Você é luz demais para viver na sombra de quem não sabe o que fazer com o que sente. Então sim, ele pensa em você, mais do que admite, mais do que entende, mais do que gostaria. Mas a pergunta certa não é: será que ele pensa em mim? A pergunta que realmente importa é: o que eu quero fazer com isso? Porque saber que ele pensa em você não muda o fato de que você está vivendo agora. E agora é um momento sagrado. É onde você decide se torna refém da dúvida ou dona de si. Ele pensa, ele lembra. Mas e daí? Você não pode construir uma vida com o que acontece apenas na cabeça dele. Sentimento sem ação é fumaça. E você não é feita para viver dentro de neblina emocional. Você é clareza. Você é presença. Você merece alguém que não apenas pense, mas apareça. Que não apenas lembre, mas escolha.
que não apenas sinta, mas tenha coragem de sentir ao seu lado. Porque o verdadeiro afeto não se esconde, ele se expressa. Sim, ele observa. Às vezes, ele até torce para que você sinta falta, para que você mande uma mensagem, abra uma brecha, reconfirme o poder que ele teme ter perdido. Mas esse jogo é perigoso. Porque quanto mais você alimenta esse ciclo, mais você se prende à dopamina de interações mínimas. Uma curtida aqui, uma mensagem enigmática ali, um reaparecimento quando você finalmente estava esquecendo. Isso se chama reforço intermitente. É o mesmo mecanismo que vicia alguém em caça-níqueis, em redes sociais, em pessoas emocionalmente indisponíveis. Você espera algo que talvez nunca venha. Mas, de vez em quando, vem um sinal. E isso basta para manter você esperando mais. Mas você não foi feita para viver esperando. Você não foi feita para ser pendente da coragem emocional de ninguém. Se ele pensa tanto em você, que bom, que aprenda, que evolua, que entenda o que perdeu. Mas que isso não te segure, que isso não te convença a recuar quando o seu destino é seguir. Você já percebeu como muitos homens só demonstram o que sentem quando finalmente percebem que perderam? Eles não sentem mais, eles perdem o controle. Porque enquanto ainda há chance de te ter, eles brincam com a ilusão de tempo. Eles acham que você estará ali, que você ainda está envolvida. Mas quando você finalmente para de responder, para de se importar, para de vibrar naquela frequência, é aí que o desespero aparece. E então ele vai escrever, vai tentar, vai voltar. Mas não porque amadureceu, e sim porque perdeu o que alimentava o ego dele. Mas você não é uma extensão do ego de ninguém. Você é inteira. E precisa se lembrar disso antes de romantizar sinais mínimos. Antes de transformar migalhas em banquetes. Ele pensa, sim, e vai continuar pensando. Vai lembrar do som da sua voz. Vai lembrar de como você o entendia sem dizer nada. Vai lembrar do dia em que você olhou nos olhos dele com verdade e ele não teve coragem de segurar aquele olhar. Vai lembrar do que perdeu. Mas não faça disso um troféu. Faça disso uma libertação. Porque se até hoje ele pensa em você e não teve coragem de agir, então talvez o problema nunca tenha sido o que ele sentia, mas sim a falta de maturidade para viver o que sentia. E você merece presença. Merece alguém que veja o valor que tem enquanto ainda está por perto. Não alguém que precise perder para finalmente entender. E é aqui que muitas mulheres se perdem. Confundem presença mental com intenção real. Mas, se ele ainda pensa em mim, é porque sente algo. Sim, sente. Mas sentir não é o suficiente. Não quando o outro não se levanta por você. Não quando ele permanece sentado na própria zona de conforto, assistindo de longe, enquanto você reconstrói a si mesma com pedaços que ele não ajudou a catar. O pensamento dele não aquece sua cama à noite. Não responde suas mensagens. Não aparece nos momentos em que você mais precisa. É como uma vela acesa em uma casa vazia. A luz existe, mas não muda o frio. E você precisa parar de se aquecer com luzes que não esquentam. Quantas vezes você já sentiu sua energia drenada por alguém que não estava mais na sua vida, mas ainda ocupava espaço na sua mente? Quantas vezes você justificou ausências com a desculpa de que ele estava confuso, assustado, ferido? A verdade? Confusão é escolha. Porque o homem que realmente entende o que sente e entende quem é você, não se perde. Ele escolhe, ele assume, ele aparece. Mas o homem que pensa e não fala, sente e não age, quer e não assume, não é confuso. Ele está confortável demais em te manter como opção emocional. Uma opção emocional é aquela pessoa por quem ele sente algo, mas não quer pagar o preço da entrega.
Então ele mantém por perto de forma intermitente o suficiente para que você não vá embora de vez. Um like, uma reação, um sumiço seguido de reaparição. Isso não é acaso. Isso é controle. É como se ele dissesse: não quero agora, mas também não quero que outro tenha. E você precisa ser forte o suficiente para romper essa corrente invisível. Porque o problema não é ele pensar em você, é você continuar se afetando por isso. Você é uma mulher inteira, não um lembrete ocasional. Você é intensidade, não intervalo. E se ele ainda pensa em você, o problema agora é dele. É ele que vai conviver com a ausência que ele mesmo construiu. É ele que vai perceber, tarde demais, que aquela mulher que um dia estava disponível, agora se tornou inalcançável. Porque quando você finalmente entende que presença mental não é presença real, algo muda dentro de você. Você para de olhar para trás. Você para de esperar aquele sinal. Você entende que nenhum sinal é tão poderoso quanto o seu próprio avanço. E o mais incrível? É nesse momento que ele sente ainda mais. Porque o ser humano sente com mais intensidade aquilo que perdeu. E você, quando se desconecta emocionalmente, não vira ausência, vira fantasma. Não um fantasma triste, mas um lembrete vivo daquilo que ele poderia ter vivido e escolheu não viver. E ele vai pensar em você, sim, quando ouvir aquela música, quando sentir aquele cheiro, quando ver outra mulher tentando ser o que você era com naturalidade. Mas aí já será tarde demais. Porque você vai estar ocupada demais, sendo feliz com a sua própria companhia. Ou, quem sabe, com alguém que te enxergou no tempo certo. A mulher que se valoriza não implora por presença. Ela exige reciprocidade. E reciprocidade não mora em silêncios, muito menos em pensamentos não ditos. E então acontece, ele finalmente percebe. Talvez em uma noite comum, em um momento qualquer, enquanto mexe no celular e por acaso vê uma foto sua. Mas dessa vez não é como antes. Dessa vez, algo aperta o peito. Ele percebe que você não é mais a mesma. Você já não posta com a mesma intenção. Seus olhos têm outro brilho. Sua energia mudou. E o que antes era controle, agora é impotência. Porque quando você mudou por dentro, tudo ao redor sentiu. Até ele. Ele sente sua ausência como quem perde um pedaço da própria identidade. Como quem só entende o valor da luz depois de ficar cego. E aí vem o dilema. Ele quer correr atrás, mas não sabe mais se tem espaço. Ele quer se explicar, mas o orgulho ainda pesa. Ele quer voltar, mas agora é você quem talvez não queira mais. Essa inversão dói. Dói nele. Mas para você, é o início da liberdade. Porque você finalmente entendeu o ciclo. Você parou de alimentar a ilusão de que a ausência dele era culpa sua. Você enxergou com clareza. Ele sempre sentiu, sim, mas nunca teve coragem de sentir com maturidade. E isso não é culpa, é escolha. Ele escolheu o silêncio quando poderia ter dito. Ele escolheu o orgulho quando poderia ter se entregue. Ele escolheu a ausência quando ainda havia tempo. Mas tempo não espera quem hesita demais. E enquanto ele pensa em você, relembra você, deseja você, você se tornou algo ainda maior, inatingível. Porque agora você é a mulher que sabe quem é, que olha no espelho e não pergunta mais: será que ele ainda pensa em mim? Você sabe que sim, mas a resposta já não te move. Você está ocupada demais se escolhendo, se preenchendo, se respeitando. Você entendeu que não quer alguém que te pense, quer alguém que te escolha. Alguém que não apenas deseje sua presença, mas tenha estrutura emocional para te acompanhar. E esse tipo de homem não vive de jogos, sumiços e indiretas. Ele fala, ele age, ele permanece. Você deixou de ser uma fantasia na cabeça de um homem confuso e virou uma realidade sólida na sua própria vida. E agora,
Se ele quiser te alcançar, terá que escalar a montanha, que é amar uma mulher que se reconstruiu sozinha. Uma mulher que não espera mais por confirmações externas. Uma mulher que entendeu que o verdadeiro poder é não precisar ser lembrada para se sentir importante. Ela já sabe o que é. Ela já sabe o que vale.